O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles também que de casa nos acompanham carinhosamente, sintam-se abraçados e acolhidos por Deus que é o nosso Pai, o Pai das Misericórdias. Nesse 23º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra, aqueles que, se nós ouvimos muito bem, com o coração, com o nosso ouvido atento, com o ouvido desejoso de ser possuído pela palavra de Deus, nós ouvimos que essa palavra revela, essa liturgia da palavra hoje, ela nos mostra essa proximidade de Deus. Deus que se faz cada vez mais próximo de nós, que somos seus filhos. Deus que se faz próximo ao seu povo. Poderíamos dizer que o Pai das misericórdias, que está comprometido com a nossa salvação, com a nossa libertação, com a nossa felicidade. É isso que, de modo muito concreto, a liturgia desse domingo quer revelar aos nossos corações. A proximidade de Deus e o interesse de Deus de comunicar a nós, seus filhos, a sua salvação, a sua libertação, a paz que Ele veio trazer a todos nós, comunicar aos nossos corações que somos amados. O quanto mais nós experimentamos a proximidade de Deus, mais nós vamos sendo convencidos que nós somos amados. E quanto mais convencidos que nós somos amados por Deus, o quanto mais Deus vai concretizando a sua obra de salvação, a sua obra de amor aos nossos corações, nós vamos acolhendo esse amor e permitindo que esse amor venha conduzir a nossa vida, o amor de Deus. Contemplamos essa proximidade e esse interesse de Deus, sobretudo no Evangelho, do qual nós acabamos de ouvir, de que Jesus está nessa região, passando por essa região, uma região pagã, uma região não judaica, uma região marcada pelo helenismo, uma região marcada pela pluralidade de religiões, de outras religiões. Então, uma região ali que para Jesus, ao nosso olhar de imediato, não era um lugar muito bem, uma região não muito confortável. Mas Jesus está ali, passando por ali. Uma região marcada por muitos curandeiros também, muitas pessoas que curavam, muitos curandeiros naquela região, e Jesus é mais um que passa ali com uma proposta diferente, em meio a tantas propostas, em meio a tantas religiões, em meio a tantas possibilidades de serem curados pelos curandeiros, nessa pluralidade religiosa, Jesus se passa como mais um que está ali naquele meio, comunicando e passando. Mas, em certo momento, chegam até ele com um homem, com um rapaz surdo, e no Evangelho de hoje de São Marcos, ele não é mudo, porque ele tem dificuldade de falar. Claro, como uma pessoa surda, ela tem dificuldade de falar, porque ela nunca ouve, ela não aprende
ouvindo, não tem dificuldade de falar. Então não é um surdo mudo, é um surdo gago, com dificuldades aqui de falar, igual o padre quando fica nervoso, fica meio gago também. Então que Deus cura a gagueira de todo mundo hoje também. Mas, percebendo que aproxima, levam até Jesus este homem, para que ele impusesse as mãos sobre ele, porque começam a reconhecer Jesus como um curandeiro. Era um sinal de curandeiro, de colocar a mão, de impor as mãos. E aí Jesus, em meio a toda essa multidão, pega este homem e leva à parte. Levando à parte, Jesus toca em seus ouvidos, cospe e coloca a saliva em sua língua, e Jesus eleva o seu olhar ao Pai, a Deus. E esse suspiro, invocando a presença de Deus, a força de Deus. Primeiramente, Jesus mostrando que ele ali não é um curandeiro qualquer. Jesus é o Filho de Deus, porque quando ele olha para o Pai e ele faz esse suspiro, ele está invocando, ele está se separando daquilo que eram os curandeiros que invocavam o poder a si mesmo, porque o curandeiro é aquele que invocava que ele tinha o poder, ele era o poderoso, ele fazia as obras para atrair a atenção para si, a glória para si. Jesus não, ele faz esses gestos salvíficos, são gestos salvíficos, impor as mãos, tocar nos ouvidos, cuspir e colocar a saliva na língua, mas a diferença está aqui nesse relacionamento de Jesus com o Pai. Quando ele olha e ele faz esse suspiro, ele invoca a presença, a força do Pai, que cura e que liberta este homem, que faz esse milagre na vida deste homem. Para se separar, para mostrar que ele é o Messias, aquilo que foi profetizado na primeira leitura. Ele é o Filho de Deus, ele não é um curandeiro, ele não é aquele que está ali como tantos outros, ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que veio comunicar, que veio cumprir as profecias como foi anunciado na primeira leitura, a manifestar a salvação de Deus, comunicar a salvação de Deus. E a surdez e a dificuldade de falar, primeiramente remete ao povo de Israel, que é rebelde à voz de Deus. A rebeldia do povo de Israel, do povo de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus, por isso que é um povo, por isso que essa surdez também, ela faz referência à rebeldia do povo de Israel. Dito tudo isto, o que nós podemos trazer para a nossa realidade, para o nosso hoje? Amados irmãos e irmãs, dizia dessa proximidade, a compaixão de Jesus, a compaixão de Deus, que se expressa na acolhida. Porque este homem que está ali, em meio à multidão, ele é apresentado, Jesus leva-o à parte. Jesus, porque compadece dele, Jesus, porque o ama, Jesus leva-o para a intimidade. Jesus tira ele daquela multidão e leva ele à parte para falar ao coração, para curar o seu coração, para fazer um milagre físico, sim, mas como Messias, ele não é um curandeiro, como Messias, ele quer curar o coração. Como Messias, ele quer curar fisicamente, porque tem necessidade desta cura, mas sobretudo ele quer chegar ao coração pela proximidade, o Deus que se interessa por cada um de nós. E aí nós percebemos, as nossas feridas, as nossas fraquezas, elas são pontes para que Deus se aproxime de nós. O coração compadecido de Jesus é atraído pelas nossas fraquezas, é atraído pelas nossas dores. Deus sente atração pelos nossos sofrimentos, Deus sente atração pelas nossas doenças interiores, e Ele quer se aproximar de nós para levar à parte, porque Ele tem interesse ao nosso coração, Ele tem interesse aos nossos sofrimentos para curar, para libertar, para restaurar, para devolver a liberdade a nós, como devolveu a este homem, porque como homem surdo, ele tinha dificuldade de se relacionar, como homem mudo ou gago, ele tinha dificuldades, ele não tinha uma liberdade plena diante dos seus relacionamentos. Deus quer, com o coração compadecido, ser atraído pelas nossas fraquezas, pelas nossas feridas, como compaixão, assumir tudo para Ele e devolver a nós a liberdade. E devolver a nós agora, como eu dizia, a surdez era o pecado de rebeldia ao povo de Israel. Jesus acolhe,
Jesus cura, Jesus fala aos nossos ouvidos, Jesus fala aos nossos corações, para agora comunicar o quanto nós somos amados. Porque só quem é amado é digno de ir para a intimidade. Nós somos amados, nós somos dignos de ir para a intimidade com Deus, porque Ele nos ama. A sua fraqueza, a sua dor, a nossa fraqueza, a nossa dor atrai o coração de Jesus. Por isso permitamos ser atraídos, permitamos ser acolhidos, e acolhidos pelo Senhor, transformados por Ele, acolhidos pelo Senhor, libertos por Ele, acolhidos pelo Senhor, restaurados por Ele. Por isso que nós não podemos mais viver nesta rebeldia que Ele está condenando do povo de Israel, mas a docilidade de ser alcançados pelo Senhor, a docilidade de permitir que o Senhor nos leve à parte, para falar aos nossos corações, para restaurar a nossa dignidade, para libertar e nos convencer que nós somos amados, e aí nós não precisamos mais viver à margem, ao pecado, tantas outras realidades. Pelo contrário, atraídos pelo Senhor, viver a vontade dEle. E eu não esqueci, mas deixei por último, Jesus fala, Éfeta, Éfeta, abra-te ao meu amor, abra-te à minha palavra, abra-te à minha salvação. O Senhor está gritando para todos nós hoje também essa mesma palavra, amados irmãos. A todos nós, tenhamos a coragem de não somente ser curado pelo Senhor, mas tenhamos a coragem de assumir a vida nova que Ele tem para nós. Abra-te a vida nova que eu tenho para você. Abra-te o céu que começa agora que eu tenho para você. Abra-te aquilo que é o meu projeto novo para você. Não queira somente o milagre, queira o céu que Deus tem para mim e para você. Não queira somente ser curado fisicamente, ou até mesmo espiritualmente ou interiormente das nossas carências. Abra-te ao céu que eu tenho para você. Portanto, amados irmãos e irmãs, acolhidos, transformados, restaurados por esse Senhor que é atraído pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, que quer nos levar à parte para falar aos nossos corações, o Senhor também nos liberta e nos cura de toda a indiferença que existe dentro de nós. A grande doença que nós vivemos nesse mundo, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades, e aqueles que estão fazendo a jornada hoje também, a indiferença à voz de Deus, e a indiferença, aquilo que São Tiago condenou na segunda leitura, a indiferença aos nossos irmãos. Nós vivemos muitas vezes uma espiritualidade egoísta, uma espiritualidade intimista, uma espiritualidade de homens e mulheres que rezam a Deus, mas não estão comprometidos com o amor fraterno. A surdez e ser mudo, ou a gagueira espiritual, ou a surdez espiritual, que podemos colocar hoje no Evangelho de São Marcos também, chega aos nossos corações, para que nós sejamos capazes de romper dentro de nós a indiferença espiritual. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas. Não podemos ser indiferentes à dor daqueles que estão no pecado. Nós não podemos ser indiferentes a tantos outros que ainda não foram atraídos por Jesus, a tantos outros que ainda não conheceram esse amor misericordioso. Nós não podemos ser indiferentes a tantos e tantos irmãos e irmãs dentro das nossas casas que ainda não conheceram Jesus. Nós precisamos também ser homens e mulheres, filhos e filhas, que um dia foram alcançados por Deus, levados à partes por Jesus. Precisamos também ser aqueles que não são indiferentes e não vivem uma espiritualidade, eu já estou salvo, não tem problema, deixa o outro. Não. Talvez um dos grandes problemas nosso, Canção Nova, que nós já estamos satisfeitos, que eu estou amando a Deus, e nós perdemos o fervor da vida missionária, da evangelização, do salvar almas, porque eu já estou bem, egoísta. Precisamos, comprometidos pela graça de Deus, por esse Evangelho que vem ao nosso encontro, também homens e mulheres comprometidos com a causa do Evangelho, e fazer que Jesus seja cada vez mais amado, conhecido por este mundo. Porque senão seria muito bom, Jesus me leva à parte, Jesus me ama, Jesus me cura, Jesus fala ao meu coração. Uma espiritualidade intimista, egoísta. Jesus faz tudo isso conosco e depois nos envia. Vai amar, vai evangelizar
e vai semear essa liberdade que eu plantei em seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.